Olá, muito boa noite, sejam todos bem-vindos. Estes minutos antecedem a live do Maria Amélia, são 5 minutinhos de preparação para que o pessoal possa dar ok, fazer as conexões com as outras redes sociais. Lembrando que vocês podem assistir aqui pela minha página pessoal do Facebook ou pelo Facebook do Maria Amélia, @CE Maria Amélia, ou também pelo Instagram do Maria Amélia, que é c.e.maria_Amélia. Então, são momentinhos de preparações. Vamos aos poucos serenar o coração, aguardar mais alguns minutinhos, que daqui a pouquinho entraremos ao vivo. Então, eu decidi aqui fazer algumas leituras de um livro bem gostoso, bem legal, chamado Sinal Verde, de André Luiz, né? Do espírito André Luiz, psicografado pelo Chico Xavier. Então vamos lá. Item 34, sugestões no caminho. Pessoal, Giane, o Ricardo, boa noite, a Celiane, um beijo no coração de vocês, está tudo bem aí? Vocês puderem dar um joinha dizendo que está bem a transmissão, o som, a imagem, eu agradeço. Item 34, sugestões no caminho. Lamentar-se por quê? Aprender sempre, sim. Cada criatura colherá da vida não só pelo que faz, mas também conforme esteja fazendo aquilo que faz. Não se engane com falsas apreciações acerca da justiça, porque o tempo é o juiz de todos. Recorde, tudo recebemos de Deus, que nos transforma ou retira isso ou aquilo, segundo as nossas necessidades. A humildade é um anjo mudo. Tanto menos você necessite, mais terá. Amanhã será sem dúvida um belo dia, mas para trabalhar e servir, renovar e aprender, hoje é melhor. Não se iluda com a suposta felicidade daqueles que abandonam os próprios deveres, deveres que transitoriamente buscam fugir de si próprios, como quem se embriaga para debalde esquecer. O tempo é ouro, mas o serviço é luz. Não existe um mal a temer, aquele que ainda existia, só existe um mal a temer, aquele que ainda existia em nós. Não parar na edificação do bem, nem para colher os louros do espetáculo, nem para contar as pedras do caminho. A tarefa parece fracassar? Siga adiante, trabalhando, que muita vez é necessário sofrer a fim de que Deus nos atenda à renovação. Então, uma boa noite a todos. Com essas palavras, são preparatórias da palestra daqui a pouco, a nossa live pelo Maria Amélia. Hoje nós vamos falar de mundos de prova e expiação. Foi o tema escolhido hoje. Então eu peço mais alguns segundinhos, mais alguns minutos, que daqui a pouco nós começaremos. Estou vendo aqui a Juliana, Maria Elizabeth, meu amigo Creyson, Marilísia, a Giane já está aqui, a Sandra Ribeiro, Celiane, o Ricardo. Então, mais alguns instantinhos, daqui a pouco nós estamos ao vivo, às 20 horas, tá? Todos aqueles que estão participando, meu muito obrigado. Lembrando sempre que quem patrocina isso, gente, é a Casa Espírita, Centro Espírita Maria Amélia. Nossos patrocinadores são nossos mentores espirituais e nosso Mestre Jesus. Nós fazemos com amor, com carinho esse trabalho, que é para o nosso benefício, aprendizado pessoal, e trazer a luz, trazer um pouco da palavra de Deus, né, esclarecimentos a todos nós que necessitamos. Vamos lá? Então, uma boa noite a todos, são 20 horas. Eu gostaria de agradecer a presença de todos que estão aqui comigo ao vivo nesta live, todos os participantes. Uma boa noite, um abraço generoso, com muito amor ao coração de todos. E vamos à nossa prece inicial, que é o momento da nossa conexão com Deus. É onde nosso ser, nosso espírito, para um pouquinho para agradecer, para renovar as forças
e para entrar em conexão com o mundo espiritual superior. Toda a tarefa na Casa Espírita nós iniciamos com uma prece e hoje nós vamos convidar a todos, né? Tem aqueles que gostam de fechar os olhos, vocês podem fechar os olhos, sentar-se numa posição cômoda. Agora é hora de deixar um pouquinho as preocupações de lado, as angústias, né? Os nossos problemas. Vamos se concentrar e agradecer a Deus pelo dom da vida, pelo dom desta tecnologia também maravilhosa que nos permite reunir tantos corações tão distantes que possamos hoje nos abraçar em comunhão, em fraternidade, em aprendizado, lembrando que nossas dores, nossas barreiras são motivos da nossa elevação. Vamos meditar assim cada probleminha que nós temos, transformando-o em soluções para o nosso engrandecimento moral, para a nossa conquista espiritual. Obrigado, Deus, obrigado, Jesus, aos amigos mentores, por nos ajudar a proporcionar este momento. E agradecido que estamos, vamos iniciar com o Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, Pai, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas ofensas, na medida que nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe, Pai, cair em tentação e livra-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Então, reiterando novamente a minha boa noite, meu muito obrigado a todos que estão me dando um alô, uns agradecimentos, as palavras de fé, esperança e força. Hoje nós vamos falar do tema Mundos de Prova e Expiação. Para isso, nós vamos nos reportar ao capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde começa o título Há muitas moradas na casa do meu Pai. Eu vou iniciar lendo um trecho do Evangelho de São João, onde que Cristo nos dá a palavra para nós termos a esperança, a consolação também na vida futura e explicando onde temos que também colocar o nosso coração e como os mundos são diferentes e como existe no universo várias moradas. Então inicia assim: que o vosso coração não se turbe, crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito, porque eu me vou para preparar o lugar, e depois que eu tenha ido e que vos tenha preparado o lugar, eu voltarei e vos retomarei para mim, a fim de que lá onde eu estiver, aí estejais também. São João, capítulo 14, versículos 1, 2, 3. Pessoal, primeira coisa, ao estarmos estudando, ao nos depararmos com literatura, nós vamos também nos deparar com referências desta literatura. O grande codificador, o nosso mestre Allan Kardec, ele tomou muito cuidado ao ele codificar a doutrina, ao receber todas essas informações, e a missão dele era compilar isso em capítulos, episódios e livros, e também desenvolver a moralidade, a filosofia da doutrina espírita como ciência e também como religião. Ele nos dá a referência, ele nos faz a referência aonde está o tema e aonde foi falado. Então, cabe a nós ir lá no Evangelho de São João, no capítulo tal, que é o 14, nos versículos 1, 2, 3, e ter a curiosidade e sermos bons estudantes para ler. Está escrito mesmo que o vosso coração não se turbe. Eu só ouço isso falar através dos padres ou dos pastores ou do expositor espírita, ou eu mesmo posso ir lá no livro e dar uma olhada. Vai lá, gente, está escrito realmente. É a palavra que vem através do Evangelho. E Jesus deixou essa palavra e ele disse que ele trazia a boa nova. Evangelho significa boa nova, aquelas
instruções, aquelas informações, aquelas notícias do bem que estavam chegando ao povo. Então é importante nós lermos e nos conscientizarmos. Aí os Espíritos trazem este capítulo algumas informações que para nós começa a ser muito importante para entendermos o momento em que passamos, onde estamos e qual é a nossa destinação. Porque às vezes vemos tanta desigualdade, tanto sofrimento na Terra. Diferentes estados da alma na erraticidade. Nós vamos entrar no item 2, tá? Deste mesmo capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos encarnados moradas apropriadas a seu adiantamento. Independentemente da diversidade dos mundos, essas palavras também podem ser entendidas como o estado feliz ou infeliz do espírito na erraticidade, ou seja, no mundo espiritual. Segundo ele seja mais ou menos depurado e desligado dos laços materiais, o meio em que se encontra, o aspecto das coisas, as sensações que experimenta, as percepções que possui, variam ao infinito. Enquanto que uns não podem se distanciar da esfera em que viveram, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos. Enquanto certos espíritos culpados erram nas trevas, os infelizes gozam de uma claridade resplandecente e do sublime espetáculo do infinito. Enquanto, enfim, que o mal, atormentado de remorsos e de lamentações, frequentemente só, sem consolação, separado dos objetos da sua afeição, geme sob o constrangimento dos sofrimentos morais, o justo, reunido àqueles que amam, goza as doçuras de uma indizível felicidade. Lá também há, pois, várias moradas, embora não sejam nem circunscritas, nem localizadas. Enquanto que o mal geme e sofre os tormentos morais, o bom se eleva, goza de uma felicidade plena e está perto daqueles que amam. Existem várias moradas, existem vários mundos diferentes entre si e proporcional ao estado de progresso que esses mundos já percorreram. Então, nós vamos ver um pouquinho sobre as classificações dos mundos numa coisa como se fosse uma categoria, mas assim, não é uma coisa absoluta, é relativa para nós entendermos assim mais ou menos como funcionam esses mundos habitados e onde nós nos inserimos. Então, o texto começa dizendo que aos que se elevam moralmente, aos que são bons, aos que se purificam, que se depuram dos laços materiais, aqueles que vencem as más paixões. Mas o que seriam más paixões? Nós pensarmos em termos de nós, seres humanos mesmo, o que seriam más paixões para mim? Podem ser meus vícios físicos, em qualquer tipo de substância, em qualquer tipo de pensamento recorrente. Pode ser o meu ciúme. Eu posso ter um ciúme doentio, exacerbado por alguém. Eu posso ser muito pegajoso, muito dominador, muito tirano com certas pessoas. Isso é uma má paixão. Eu posso ser extremamente egoísta, avarento, aquela pessoa, vamos falar assim em português nosso, muquirana, aquele mão de vaca. Eu posso ser muito apegado materialmente. Isso é uma má paixão. E são diversas. Temos muitos e muitos exemplos para pensar. Enquanto que o mal fica sofrendo nestes mundos de prova, expiação, mundos inferiores, os bons, aqueles eleitos de Deus, aquele que Jesus explicou como o caminho que leva à verdade é através da caridade, da bondade, eles vão se depurando e vão percorrendo moradas mais felizes, proporcional ao grau de adiantamento que atingiram. Gente, cada um de nós sabe o que vai dentro do nosso coração. Então, quando nós vamos percebendo que ainda temos etapas a cumprir até nos desvencilharmos
dessas mazelas que nós carregamos, nós vamos percebendo o quanto nós precisamos progredir para merecermos estados melhores. Porque aqui nós estamos falando de futuro, de você merecer algo melhor realmente, de você merecer estar num estado mais feliz. Estamos falando do mundo das bem-aventuranças, para onde nós iremos, o que nós podemos chegar a este grau de superioridade. E nestes mundos felizes nós entramos somente por merecimento. O merecimento é quando a alma se depura, é quando a alma se eleva, é quando a alma consegue se despojar dessas inferioridades morais que ainda possuem. E existem mundos primitivos inferiores ao da Terra. Existem mundos parecidos no mesmo patamar que a Terra. Existem mundos que já progrediram de uma tal forma que são superiores ao estado que nós passamos. Existem mundos ainda mais felizes, onde o mal não tem como entrar, não chegam, porque o estado deste mundo já é o da plenitude do bem. Existem mundos celestiais, onde vivem o que nós chamamos de anjos, arcanjos, etc. São condições, tudo no universo progride. Tudo está debaixo da lei de Deus, da evolução. Hoje nós estamos inseridos neste mundo, neste planeta chamado Terra. É um planeta maravilhoso, gente, cheio de oportunidade para aquele que deseja se elevar, para aquele que deseja se melhorar, para aquele que é preocupado consigo, da sua destinação, que crê na vida futura espiritual, que crê que não acaba, que não cessa aqui nesta terra, quando cerrarmos os olhos e simplesmente, quando chegar o nosso momento de partida, ou seja, da nossa morte, não crê que acaba tudo ali, que aquela consciência individual dele morre também junto com o corpo, se enterra junto com o corpo e tudo cessa. Nós temos um germe, uma coisa na nossa consciência latente, fica nos dizendo que há sim algo a mais do que nossa matéria. E o Espiritismo vem para nos esclarecer que somos seres em evolução, somos seres, criaturas do Pai amoroso, que é Deus, bondoso e justo. E estamos em elevação hoje, encarnados nesta terra. Então, nos diferentes mundos que nós habitados, mundos materiais, que os bons espíritos nos trazem como informação para nosso conhecimento, nós vamos encontrar esses mundos primários, chamados mundos primitivos. Eles são destinados às primeiras encarnações das criaturas. Mundos primitivos. A nossa Terra, através da nossa ciência, a própria geologia, os antropólogos, os arqueólogos que estudam, eles têm nesses elementos materiais, através de pesquisas, escavações, de estudo do solo, da condição da água, dos átomos, eles nos levam a um passado de milhões de anos, onde a Terra era um mundo primitivo, habitado por seres primitivos. Eles não eram dotados da inteligência que nós temos hoje. Eles não faziam um progresso material, a sociedade não estava avançada no nível que estamos hoje. Então, a Terra já passou por esta infância. Ela já foi um mundo que se formou através de moléculas, de partículas que se condensaram e se transformaram num mundo onde deu condição a essa vida que nós temos hoje. Já foi mundo primitivo. Depois nós temos o mundo de expiação e provas. O resumo mais importante disso, o mal ainda domina sobre o bem. Nós vemos muita luta, nós vemos o mal chocar muitas pessoas, nossa consciência, nos chegar sem aviso às vezes. Nós vemos isso acontecer o tempo todo. Então este ainda é o estado do mundo de prova e expiação. Depois nós teremos os mundos regeneradores, ou o mundo de regeneração, onde as almas ainda têm o que expiar, elas aurem novas forças, repousando das fadigas da luta. Então, nesses mundos regeneradores, ou mundos regenerados,
já começa a haver uma sobreposição do mal, do bem perante o mal. Você começa a ver o bem ele é mais comum. Ele está no coração e na mente das pessoas mais comumente. O mal, ele começa a perder força, começa a ser um absurdo certas práticas que eram realmente feitas e aceitas como normais ou como condição da sociedade. Os mundos regeneradores, as pessoas já nascem, já têm a consciência, já estudam, se preparam e elas começam a ter o princípio da fraternidade entre si, o respeito, né, o amor entre as criaturas e também a natureza, os seres que nos acompanham, os animais, a própria natureza, o mundo vegetal, mineral e etc. Depois nós vamos para os mundos felizes, onde o bem realmente já sobrepôs ao mal, os mundos felizes. As pessoas ainda reencarnam, elas ainda têm necessidade de se aprimorar. Os seres que lá habitam são muito, mas muito superiores em felicidades e moralidades comparados com nós. Comparado com a gente aqui, eles são muito mais felizes. Então, eles são assim, eles gozam assim, não tem briga, guerra, ciúmes. Eles estão ainda numa condição de se depurar, mas são muito superiores moralmente ao que nós passamos. E depois, finalmente, na quinta categoria, ou nessa categoria, ou nessa concepção que os espíritos trouxeram, nós temos os mundos celestes ou divinos, morada dos espíritos superiores, depurados, onde o bem reina inteiramente. Ali, realmente, é o mundo perfeito. Os espíritos estão já numa condição de depuração, já passaram pelas provas, já aprenderam, estão num degrau acima. Às vezes nós nos chamamos de anjos ou de arcanjos, são os emissários divinos, emissários de Deus que muitas vezes estão aqui nos auxiliando. Então, nós vamos percebendo que a Terra é um planeta maravilhoso, mas é um planeta ainda num degrauzinho de evolução inferior aos mundos felizes. Então estamos longe da destinação. Você vê que nós, como se fôssemos no segundo degrau, numa escala que nós contamos aqui, que vai até 5. Mas, gente, entre a Terra e o mundo regenerador, entre o mundo regenerador e o mundo feliz, entre o mundo feliz e o mundo celeste, divino, existem vários degraus também. É que seria uma obra muito complexa, a nossa inteligência ainda não abrange tudo isso, também não tem utilidade da gente ficar fazendo essas escalas. Basta a gente saber que hoje estamos nessa condição e que temos a possibilidade, e nosso dever moral é progredir. Você vê que às vezes as coisas nos levam ao progresso, a vida nos empurra ao progresso. Quando estacionamos ou quando pensamos em regredir, nós sofremos. Nós sofremos ao ficar no mal, nós sofremos ao ficar estacionados. Acontece com todo mundo que para na vida, que para alguma atividade, que realmente não quer progredir de alguma forma. Você vê que aquela pessoa não está feliz. O estado natural é a busca constante de elevação. Lógico que precisamos aqui nesta terra, nesta condição de momentos de reflexão, de descanso. Isso faz parte do nosso corpo. Mas você pode ver que a mente não para de trabalhar. Nossa mente está em constante pensamento. Nós cocriamos sempre, estamos ali pensando, e sempre que nós nos colocamos a serviço do bem, nós começamos a ter essa felicidade, nossa alma se eleva ao Criador da nossa forma, até onde podemos atingir. Nós começamos a ver que o bem compensa muito mais do que o mal é o atraso, que o mal é sinal de inferioridade, que bem é o caminho correto. Portanto, o mal só existe quando ainda nós não estamos no caminho correto do bem, quando ainda somos inferiores. E aí nós precisamos buscar esta elevação e este progresso. E entendemos que, muitas vezes, tem até um exemplo aqui no livro que nós, às vezes, julgamos a humanidade triste, inferior, ou que a humanidade está doente, ou que a humanidade de alguma forma não presta, que esse mundo é ruim, que esse mundo é péssimo. Mas vamos lembrar, gente, que nós estamos num mundo, num sistema solar
que é um dos sistemas que compõe só uma galáxia que nós estamos aqui inseridos, que é a Via Láctea, mas já foi provado que tem milhões de sóis, bilhões de estrelas, milhões de galáxias, que ainda a nossa tecnologia não abrange, mas já tem lá. Então, tudo é útil, tudo tem uma finalidade na natureza. Se na nossa natureza nós já pesquisamos e achamos o equilíbrio e a finalidade de muitas coisas, algumas não sabemos e temos vaga noção, o que dirá o universo? Então, os mundos são habitados e nós não somos os únicos seres inteligentes. A humanidade é todos esses seres que são dotados do raciocínio e do livre-arbítrio. E não está circunscrita, ou seja, não está somente nesta terra. Temos muitos irmãos que nos amam, nos velam, que estão em mundos superiores. Passaram por aqui, erraram, aprenderam, mas eles seguiram o seu caminho, conseguiram progredir, mudar de escala, como se fosse... como se eles tivessem sido premiados, ou como se eles tivessem sido agraciados, ou passado de lição, passado de prova. Eles foram promovidos a uma estação melhor, onde continuam estudando, lutando e se depurando, porque eles anteveem, eles conseguem enxergar a beleza da criação, eles conseguem observar que existem muito mais coisas a serem conquistadas, não estacionam aonde eles passaram. E a Terra, hoje, ela passa por um processo de transformação. Esse monte de luta, esse monte de convulsão social, que nós vemos pessoas preocupadas, falando muito mais no bem, pessoas rejeitando certas atitudes, não tolerando mais. Cada país é de uma forma, cada povo é de uma forma. Nós vamos vendo que as coisas vão progredindo muito mais rápido do que antigamente. Nós passamos por transformações e revoluções porque nós estamos em pleno processo de mudança de patamar. É como se nós fôssemos promovidos. É como se nós estivéssemos com a possibilidade de deixar um degrauzinho e passar para um próximo. Mas, para isso, nós vamos precisar de muito esforço e vamos precisar de muita ação no bem. Precisamos ser mais corajosos, mais engajados e mais seres altruístas, praticar mais a caridade, para que nós vamos ver um pouquinho lá na frente como que seria esse mundo, como que se dá esse mundo. Então, entendendo que não somos os únicos seres criados por Deus a habitar este universo, a Terra é um estágio, é uma passagem, é uma morada onde que nós paramos para depuração, elevação. Nosso estado aqui pode se prolongar e a maioria de nós aqui estamos revivendo, estamos nos aprendendo novamente, se melhorando, despojando de velhas formas de pensar, de velhos hábitos, de velhos vícios. Estamos em crescimento e nós paramos, sofremos quando somos destinados a o nosso ser estar inserido nessa condição ainda de inferioridade. E conseguimos progredir e passar de estágio quando nós vamos nos elevando moralmente, intelectualmente e passando por etapas. É como se a nossa infância fosse motivo de nossos tropeços e o ser adulto vê lá atrás como eu pensava, como eu era criança, como eu tinha apego a certas coisas, até brinquedo, eu tinha birra, eu brigava e eu chorava por coisas que hoje, como pessoa adulta, eu vejo que não tem a mínima concepção de ser. Assim como eu vejo quando um filho meu chora, ou como uma filha minha chora, pede e é apegada, ou tem aquela forma de ver as coisas, o adulto enxerga o que foi. O espírito nosso enxerga para onde nós devemos nos elevar, porque a tendência, a lei natural é o progresso do mundo e dos seres. Só que nós somos dotados do livre-arbítrio. Nós podemos tomar a resolução de fazer ou não fazer,
de estacionar ou avançar. E essas informações vão nos chegando e nós vamos vendo que naturalmente o estado nosso é de progressão. Nós precisamos buscar, ir atrás, porque, gente, ninguém vai fazer por nós a nossa lição. E se fizer por nós a nossa lição, convenhamos que nós não vamos ter méritos para isso. Pode ser feita uma lição por nós, mas e o mérito? E o mérito da coisa? E o seu aprendizado que você necessita? Alguém pode fazer por você? É a mesma coisa quando estamos matriculados na nossa escola ou na nossa faculdade. Lá atrás, se nós pedimos para alguém fazer uma lição para nós ou uma prova para nós, se nós tentamos de alguma forma burlar o sistema, pode ser que na escola do homem nós sejamos aprovados, mas nós não aprendemos aquela lição. Só que na lição da vida, gente, não tem esses jeitinhos que a gente pode falar, olha, passa e faça por mim. Essa chance da vida é para que cada um faça aquilo e mereça, segundo as suas obras, aquilo que vai elevar a pessoa, aquilo que vai ajudar na evolução. E nós evoluímos muito quando muito somos bons e quando conseguimos auxiliar o nosso próximo. E percebemos que as coisas se encadeiam, que nós não estamos sozinhos e que através também de uma prova, de uma dificuldade de outros irmãos que estão conosco, nós conseguimos nos aprimorar. Até uma sujeição, uma coisa que nos parece pesada, fortifica o nosso caráter e a nossa alma e nos poupa de muitos revés, de muitas quedas. E assim se dá a evolução de cada um. E assim nós vamos progredindo. Então hoje estamos num mundo de prova e expiação. Passamos a infância dos mundos primitivos. Se formos estudarmos, gente, e nosso coração aceita como verdade a reencarnação para que progredimos, nós vamos ver que viveram aqui muitas pessoas que eram bárbaras, povos que viviam subjugando e escravizando os outros. Ainda vemos resquício de escravidão e algum tipo de trabalho por aí no mundo e no nosso país também, na nossa sociedade. Então, se nós progredimos da barbárie ou até da vida selvagem, onde que éramos somente a vida, era extremamente material, porque dependíamos somente de comer para sobreviver. Não tínhamos o intelecto, o raciocínio, as faculdades e a evolução das tecnologias, como elas se deram, nós não tínhamos isso. Eram extremamente rudimentares, agricultores, plantadores, muitos analfabetos, não tínhamos o esclarecimento das letras, não pensávamos por nós mesmos, filosofando. Tínhamos sim o germe da intuição das coisas que eram boas e necessárias, mas lutávamos tanto pela vida. Então nós vemos que a Terra progrediu. Quem é que pode dizer que não progrediu de uns 4, 5 séculos para cá? Saímos de uma Idade Média terrível, onde que se matava por suspeitar que alguém era contra a religião. Então isso já era motivo de ser taxado ou dito que era bruxaria, demônio, e simplesmente matavam ou queimavam a pessoa, e aquilo era aceito, era uma lei que existia no Código Penal. Mas você vê como evoluímos. Então este mundo de prova e expiação, ele vai evoluindo, só que nós vamos vendo, que eu já disse aqui, nós vamos percebendo que ainda há muito o que se fazer, há muita maldade implícita no ser. E cada um tem, assim, um jeito. A gente olha, você vê que a pessoa tem mais dificuldade em uma área, tem muitas aptidões em outras, e nós vamos vendo que às vezes as pessoas erram, param, estacionam e sofrem. Outras que procuram essa melhoria começam a ter uma melhor clareza do futuro e da vida, passam sim com provas, amarguras, porque ninguém, gente, está isento dos seus problemas. Pode perceber que não é o estado material, a riqueza, o dinheiro que dita quem é feliz ou não. Todos eles, até os que se dizem felizes, passam por problemas. Todos nós temos problemas. É a condição do nosso mundo ainda. É a condição do mundo em que nós estamos inseridos. Por que estamos inseridos? É porque a gente ainda temos a evoluir. Precisamos buscar isso.
esta evolução. Nós vamos aprender também que essa evolução se dá de duas maneiras, a intelectual, principalmente de duas maneiras, a intelectual e a moral. A Terra está indo para este momento de mundo regenerado. É o que algumas filosofias, é o que algumas pessoas que são místicas, estudiosas, têm outra concepção do estudo do espiritualista, dizem falar que é a nova era, a chegada. Antigamente se dizia, está chegando a era de Aquário, o mundo vai ser transformado, vai ser assim, assado. Então a Terra está se regenerando e ela está se transformando. Ainda nós vemos barulho, gente renitente ao mal, que só quer saber das coisas para si, para benefício próprio, não pensa na fraternidade, na igualdade, na justiça, porque não querem se despojar daquilo que adquiriram, às vezes às custas dos outros, com injustiça, porque é muito apegado, mas isto vai se regenerando, vai se transformando. A Terra vai passando por diversos estágios e um deles é esse, é o do crescimento. Nós lemos, buscamos na literatura, estamos falando destes mundos, né? Estamos falando principalmente do Evangelho segundo o Espiritismo, onde há lições preciosíssimas. No Livro dos Espíritos, Kardec teve a oportunidade de perguntar aos espíritos superiores, na pergunta 172, diz o seguinte: nossas diferentes existências corporais se passam todas sobre a Terra? A resposta é não, não todas, mas nos diferentes mundos. A que passamos neste globo não é a primeira, nem a última, e é uma das mais materiais e das mais distantes da perfeição. Pergunta 173. A alma, a cada nova existência corporal, passa de um mundo a outro ou pode viver várias vezes sobre o mesmo globo? Pode reviver muitas vezes sobre o mesmo globo, se não é bastante avançada para passar para o mundo superior. Então, os espíritos vêm dizer que nós estamos em progressão e nós reencontramos e revivemos se ainda não avançamos para merecermos um estado melhor, para progredirmos a uma outra realidade muito melhor do que essa. Então, nós paramos e estudamos e vamos entendendo desta forma. Estamos em progressão. No mundo regenerado, em que as pessoas falam, já estamos no mundo regenerado, muitas pessoas viram através das explicações que Emmanuel trouxe sobre o Chico Xavier, sobre a data limite, o que queria acontecer, qual o ano que se dá, quando vai ser isso. Vocês vão perceber que os espíritos que nos trazem estas informações pelo intermédio de Jesus, porque Deus assim permitiu nós sabermos, eles não falam em data, não cravam um ano, não cravam uma época. Por quê? Porque vai depender das resoluções de que nós tomamos como pessoas e como sociedade. Depende de vários fatores. Então a nossa progressão que vai alavancar este mundo para um mundo regenerado vai depender dos nossos corações. Estamos com o coração preparado para um mundo de fraternidade? Eu e você, nossa família, todos? Então eu estou falando que a grande maioria tem que pensar no bem, tem que respirar o bem, tem que ser fraterno, tem que ser justo, amoroso, tem que ter a caridade escrita aí na mente e nas práticas do dia a dia. Já estamos neste momento, neste mundo? Então a resposta está aí. Se ainda não estamos, o mundo ainda não está regenerado. Está indo para esta situação. Por quê? Porque, gente, já viemos de situações piores. Já viemos de leis absurdas, de sociedades que acreditavam e agiam de uma forma, hoje agem de outra. A gente vê eclodir vários movimentos sociais. Vamos falar do nosso país, vamos falar do mundo, da nossa sociedade, em que, por exemplo, se você for ver bem, a gente não... Nós, os adultos de antigamente, tinha extremo preconceito para aceitar a homossexualidade.
Hoje nós já vemos numa condição onde que são seres exatamente iguais a nós, que têm uma outra opção, só que são seres excelentes. Tem as pessoas que ainda não evoluíram todo, mas são pessoas que merecem, além do nosso respeito, muito mais do que merecem o nosso respeito, merecem o nosso amor, nossa fraternidade, porque nós não somos superiores, porque nós somos ditos, que aprendemos lá atrás que somos héteros, ou que esse é o estado normal da grande maioria. Você vê a dificuldade para aceitar algumas verdades que importa? Importa se o ser humano é bom. Importa se ele faz o bem. Se dele sai amor, fraternidade, essa justiça. Não importa a condição, nem da raça, e também não existe esse negócio de raça. Não importa a condição da cor da pele, do jeito ou da onde nasceu. Porque ainda existe país que, por exemplo, eu não poderia estar falando isso para uma sociedade, porque se eu nasci numa casta, numa sociedade inferior, eu não tenho esse direito de dialogar. E ainda existe isso neste mundo. Então, percebemos que em alguns países mais avançados com relação às leis e à sociedade, isso já é assunto discutido e já é assunto pronto, mas ainda no meio disso existem aqueles que não aceitam, são renitentes, e a gente vê que ali existe maldade e hipocrisia. Não é o bem, não é para onde devemos ir. Então, neste mundo onde vivemos, existe tudo isso. A Terra é assim, como se nós fôssemos comparar. Na nossa cidade existem locais piores, como se a gente parasse e pensasse, passasse num lugar que é muito ruim de alguma cidade, qualquer lugar desse planeta. E naquela cidade nós passássemos somente numa vila, ou num quarteirão, ou num bairro pequeno ou grande, não importa. E lá nós víssemos pessoas tristes, sofredoras, pessoas más, pessoas doentes. E ali a gente achasse que aquela cidade inteira, aquela população inteira fosse ruim e doente. E não é assim. Na Terra nós observamos isso. Locais ainda com extremas dificuldades. Mas nós vemos pessoas boas progredindo, fazendo bem a toda hora. Para cada maldade que a gente dá atenção, que a gente para, ouve, fica chocado pelos meios que a gente decide assistir, para cada maldade existe uma bondade sendo feita. Só que ninguém para contar e exaltar esta bondade. Que eu tenho certeza que hoje pessoas fizeram o bem. Eu tenho certeza que pessoas foram fraternas, fizeram a caridade de graça, sem pensar a quem estava sendo feita e sem também querer recolher méritos daquela caridade. Só que nós, ao sermos defrontados com a maldade ou com uma coisa chocante, nós paramos a nossa atenção exatamente naquilo. E fixamos, e discutimos, e passamos para o próximo, e damos atenção e perdemos tempo. Lógico que é importante saber de todas as coisas um pouco, mas não podemos fixar nosso pensamento na maldade, na tristeza. Nós estamos preparando este mundo para pessoas melhores virem e fazerem um novo planeta melhor, mais gostoso, fraterno e amoroso. Então cabe a nós decidir o que nós queremos. Porque nós estamos falando hoje de Deus, vamos aqui falar de Deus, da obra do Cristo, o que Ele preparou para nós, mas poderíamos também ter decidido não fazer nada disso. Poderíamos ter decidido estar numa discussão ou numa outra atividade menos moralizante. Decidimos buscar um pouco do bem, buscar esta conexão. Por quê? Porque estamos despertando, cada um ao seu tempo. Então, esta terra é assim, gente. No hospital estão pessoas que precisam se recuperar das moléstias, da doença. Tem gente internada, tem gente convalescendo. Mas ninguém manda quem está com boa saúde para o hospital. Nas penitenciárias, nos lugares onde que são as penitenciárias mais duras, onde está ali rancor, você vê que as pessoas são muito cheias de vícios, cometeram crimes, ali está uma sociedade restrita, reclusa, ainda brigando, se espizinhando, pensando na maldade, mas para a penitenciária não são mandados aqueles que não cometeram as faltas graves que precisam cumprir ali a sua penalidade. E na Terra há tudo isso. É como se fosse uma maravilhosa escola de recuperação de saúde,
recuperação e pagamento da penalidade que cometeu. Então os bons não são mandados para os lugares de correção. Assim como nós não viemos aqui porque nós merecíamos estar em outro lugar, merecemos estar aqui. Olhe para dentro de nós. Cada um faça o exercício de procurar conhecer-se, conhecer a si mesmo, as dificuldades, os obstáculos, as limitações e também conhecer as virtudes, as possibilidades. Você vai ver que você provavelmente está inserido porque você ainda pensa como muitos daqui pensam. Ou às vezes você escolheu também passar por uma dificuldade para o seu aprimoramento, porque eu não mereço isso, eu não mereço sofrer, eu não sou deste mundo, mas saiba que a alma também escolheu dificuldades para melhor e mais rápido progredir. Então é um lindo laboratório, é um lindo mundo de prova e expiação. E nós, quando ficamos do lado dessas penalidades, dessa maldade, nós vemos que nós sofremos, estamos do lado de pessoas que sofrem. Quando nós vamos nos elevando, progredindo, buscando a melhora, nós vamos realmente achando essa concepção. Então nós percebemos claramente que a felicidade plena e a perfeição ainda não é aqui, mas que podemos lutar e devemos batalhar por isso. Porque onde que Cristo nos prometeu, gente? Ele prometeu que Ele ia nos preparar o lugar para depois retomar-nos para Ele. Este lugar é onde que nós temos a esperança da vida futura, onde nós sabemos que nós vamos colher aquilo que plantamos e onde nós estamos aprendendo com o Cristo que a boa plantação vai gerar uma boa colheita, porque há muitas moradas na casa do meu Pai. E para lá que o Cristo foi, os mundos celestiais, é para onde nós vamos também, dependendo do esforço e da elevação de cada um. Então aí está a explicação e também o bálsamo, porque não acaba, nós não vamos ficar aqui sofrendo eternamente, pelejando, brigando, sendo ruins, pagando maldade com maldade. Nós escolhemos pagar o mal com o bem, nós escolhemos nos elevar e nós temos a possibilidade de almejar uma felicidade relativa conforme nós vamos nos elevando. Então a gente pergunta, meus amigos, minhas amigas, vale a pena sofrer? Vale a pena a maldade? Vale a pena o rancor? Vale a pena guardar mágoa? Vale a pena permanecer brigado com alguma pessoa? Nós só se depuramos e nos elevamos quando estivermos quites com a justiça divina. E através do perdão, através da caridade, através do buscar, nós conseguimos essa elevação, conseguimos quitar estes débitos, adquirir virtudes. Então o que vale a pena é o amor. O que vale a pena é a vida, é a progressão do ser, elevando aqueles que estão ao seu lado, ao seu alcance, aonde você pode fazer o bem. E aí as pessoas caminham com você. Logicamente que vão ter aqueles que não quererão ou não estarão na mesma sintonia com vocês, meus caros e queridos amigos. Por quê? Porque é da elevação e do livre-arbítrio de cada um. Às vezes a pessoa tem muitas possibilidades iguais aos irmãos que receberam. Uns progridem e outros estacionam porque não quiseram o esforço do estudo, do trabalho duro, de calar-se as suas baladas, as suas brincadeiras, as suas férias. Uns progrediram mais rápido do que os outros. Claro que nem todos têm as mesmas possibilidades, porque assim é inerente a cada família, cada um está em progressão. Mas às vezes nós vemos isso, que as pessoas têm as possibilidades e não aproveitam, porque ainda não estão maduras, ou porque às vezes estacionam, às vezes estão com preguiça, às vezes não está no coração daquela pessoa. E a gente vê tanta gente progredir mais rápido. Mas vamos falar também, além da progressão que eu estou dizendo intelectual, existe a mais importante, que é tão necessária quanto, que é a moral. No livro O Consolador, psicografia de Chico Xavier, escrito por Emmanuel, tem o item 3, que ele trata de um título chamado Cultura, subtítulo Intelectualismo.
Está lá no Consolador, na pergunta 204. A alma humana poder-se-á elevar-se para Deus tão somente com o progresso moral, sem os valores intelectuais? Olha a pergunta. Poderá elevar-se para Deus tão somente com o progresso moral, sem os valores intelectuais? O sentimento, Emmanuel responde, né, através dos mentores também espirituais, os sábios, que ele também faz parte, né? O sentimento e a sabedoria são as duas asas com que a alma se elevará para a perfeição infinita. No círculo acanhado do orbe terrestre, ambos são classificados como adiantamento moral e adiantamento intelectual. Mas, como estamos examinando os valores propriamente do mundo, em particular, devemos reconhecer que ambos são imprescindíveis ao progresso. Ambos são imprescindíveis ao progresso, sendo justo, porém, considerar que a superioridade do primeiro, ou seja, a superioridade do adiantamento moral, sobre o segundo, sobre o adiantamento intelectual. Temos que considerar a superioridade do adiantamento moral sobre o adiantamento intelectual. Porquanto a parte intelectual, sem a moral, pode oferecer numerosas perspectivas de quedas na repetição das experiências, enquanto que o avanço moral jamais será excessivo, representando o núcleo mais importante das energias evolutivas. Vou pegar um parênteses. A parte intelectual, sem a moral, pode oferecer numerosas perspectivas de quedas. Gente, quantas pessoas extremamente inteligentes que vocês conhecem que fazem besteiras morais? Inteligente no sentido de ser inteligente mesmo, de ter raciocínio, ter grana, ter posição social. Fala, nossa, essa pessoa é inteligente, sabe fazer negócio, ela é... Cara, ela é um cientista, ou ela é um sábio empresário, ela tem ali recursos, tal, e é uma pessoa rápida, inteligente. Só que na parte da moralidade ela deixa muito a desejar. Isto é motivo de queda para o espírito, porque avançou num estágio, mas às vezes fez muitas pessoas caírem, ou ela não progrediu naquilo que também é muito importante, ou seja, concepção do amor, da fraternidade, da justiça. Às vezes a justiça é restrita somente a ela, ao egoísmo e ao círculo de família e amizade que ela tem. Acaba prejudicando outras pessoas, interesse próprio. Tá vendo que não tem a fraternidade aí, não tem a universalidade dos espíritos. Há uma progressão intelectual, porém a moral não acompanha. Ao passo que ele fala que o avanço moral jamais será excessivo, representando o mais importante das energias evolutivas. Então isso que nós estamos fazendo ao procurar a religiosidade, ao procurar Deus, ao procurar a casa espírita, ao procurar a igreja evangélica, católica, ao procurar as correntes filosóficas, budismo, hinduísmo, os muçulmanos. Quando nós estamos procurando Deus, estamos nesta evolução, nesse progresso, buscando o progresso moral, nós estamos nos elevando, nossa alma está nos elevando. E, gente, se eleva através de quando nós percebemos que o caminho é o que Cristo nos disse. Por isso que ele nos diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Era o exemplo das lições que ele estava dando. E ele deixou justamente para nós o exemplo do amor e da caridade, do amor ao próximo e da caridade, da justiça. E é aí que nós nos elevamos. Por que nós chegamos e reiteramos falando sobre esse ponto? Porque é justamente este progresso moral que nos vai dar a condição de sairmos dessa situação, deste mundo de prova e expiação. Ou nós progredimos com a Terra conforme a Terra vai progredindo, ou nós nos elevamos e temos a chance de nós merecermos um patamar mais elevado. Acompanharmos o desenvolvimento da Terra em tudo isso, muito bem, estaremos aqui num planeta abençoado e lindíssimo, com uma natureza maravilhosa. E vamos participar desta regeneração. Mas isso somente se dá
quando nós progredirmos, porque chegará a determinado ponto onde a justiça divina e a evolução do orbe do nosso planeta não dará mais ensejo, ou seja, espíritos muito remitentes ao mal, muito mal mesmo, que, sabe, não podemos simplesmente pontuar e julgar, mas aquelas pessoas criminosas, homicidas, muito corruptas, extremamente egoístas, apegadas e más com os outros, se achando superiores, elas não terão a chance de habitar mais esta terra, porque a terra estará passando por transformações profundas e não caberá mais esses espíritos aqui encarnarem conosco. Então eu tenho que prestar atenção na minha evolução moral, se eu estou compatível com a evolução deste planeta que está crescendo e evoluindo, gente. Veja as transformações sociais, do que você vai participar, o que vai ser importante, como é que você vai se comportar. Você será uma pessoa mais altruísta, boa, ou você ainda ficará renitente, cheia de preconceitos, apegadas, enraizadas a extremismo, a violência, a justificar um mal com outro mal, ou você está procurando realmente esta elevação? Então, nós vamos ver da seguinte forma: estamos em evolução. Olha o que diz a obra do Espiritismo através do livro A Gênese, num capítulo que Kardec tratou de nos exemplificar como a destinação da Terra. Ele nos diz assim: para que na Terra sejam felizes os homens, preciso é que somente a povoem espíritos bons, encarnados e desencarnados, que somente ao bem se dediquem. Havendo chegado o tempo, grande emigração se verifica dos que, sendo dignos do planeta transformados, dos que habitam, perdão. Havendo chegado o tempo, grande emigração se verifica dos que a habitam. A dos que praticam o mal pelo mal, ainda não tocados pelo sentimento do bem, os quais, já não sendo dignos do planeta transformados, serão excluídos, porque, senão, lhe ocasionariam de novo perturbação e confusão, e constituiriam obstáculo ao progresso. Irão espiar o endurecimento de seus corações, uns em mundos inferiores, outro em raças terrestres ainda atrasadas, equivalentes a mundos daquela ordem, aos quais levarão os conhecimentos que hajam adquirido, tendo por missão fazê-los avançar. Substituí-los-ão espíritos melhores que farão reinem em seu seio a justiça, a paz e a fraternidade. A terra, no dizer dos espíritos, não terá de transformar-se por meio de um cataclismo que aniquile de súbito uma geração. A atual desaparecerá gradualmente e a nova lhe sucederá do mesmo modo, sem que haja mudança alguma na ordem natural das coisas. Tudo, pois, se processará exteriormente, como só ia acontecer, como única mais capital diferença de que uma parte dos espíritos que encarnavam na terra, aí não mais retornarão a encarnar. Em cada criança que nascer, em vez de um espírito atrasado e inclinado ao mal, que antes nela encarnaria, virá um espírito mais adiantado e propenso ao bem. Aí já está uma alegria para nós pensarmos assim. Estamos em plena e franca evolução. As coisas acontecem muito rápido, gente. O que hoje nós temos de tecnologia, às vezes ela é ultrapassada. As informações nos chegam muito rápido. O mundo está em como se fosse ebulição. São transformações morais. O espírito está chamando o espírito a se evoluir. Tem pessoas que, infelizmente, estão tendo as últimas oportunidades de participar deste mundo. Mas até os excluídos, que aqui diz no texto, não são desamparados por Deus, porque eles vão numa condição de um mundo inferior a este, porém eles vão carregar toda a bagagem que eles têm, porque eles têm conhecimento. Tem um germe de bondade ali ainda, figura ali o egoísmo, mas você vê que muitas pessoas, ainda egoístas, têm alguma coisa de bom, certo? Então eles têm experiências, têm contato com tecnologias, facilidades com línguas, artes, etc. Eles vão participar e vão ajudar outros irmãos que estão crescendo
a evoluírem também. Assim se encadeia tudo na natureza. Assim é a evolução. Então nós estamos realmente preparados ou estamos nos preparando para um mundo de regeneração, que é o nosso próximo passo? Eu não estou falando que nós vamos passar para mundos felizes ou mundos celestiais. O que eu não estou falando, não, gente, que a literatura, o que os ensinamentos nos sugerem. Nada na natureza que nós observamos que ela não dá saltos incríveis, não ocorrem milagres. Não vai vir assim um meteoro, ou um tsunami, ou um cataclisma para jogar todo mundo no desencarne e começar uma raça nova, purificada, da bondade. Não, é o progresso dos seres. É a progressão da alma, é a vida que progride, que evolui. Aí nós precisamos verificar realmente se nós estamos participando disso. Os elementos, as ferramentas que nós temos é a nossa possibilidade de ascensão moral, principalmente. A intelectual também. A intelectual vai nos dar a chance de materialmente progredirmos e desenvolver nosso intelecto, nosso raciocínio, nossa inteligência. E a inteligência precisa ser usada para o bem. É assim que os bons espíritos agem. É assim que os mundos conseguiram ser mundos regenerados, dignos de serem chamados de mundo do bem. É para lá que nós vamos se nós tivermos esta boa vontade. Então nós vamos vendo realmente dentro de nós o que nos falta, o que nos cabe. Uma encarnação, gente, é suficiente para fazer toda essa transformação num ser? Ou em mim? Eu acredito que não. A justiça divina está aí nos dizendo que não, que progredimos, mas precisamos também sermos seres inteligentes para quê? Para que nós possamos entrar nesse processo de crescimento sempre. Então vamos lá, através da boa vontade da reforma íntima, transformar o velho ser em um novo ser mais amoroso, mais religioso, mais sociável, amando mais ao próximo, perdoando aqueles que ainda não comungam do mesmo pensamento ou que nos feriram. Porque a justiça divina também me ensina que eu vivo e eu tenho aquilo justo para o meu crescimento. Então, se eu ainda estou passando por dificuldades, se ainda eu vejo dificuldades nos seres, as notícias que me chegam, as coisas que me chegam, elas são justas. Porque eu também dei motivos para que aquilo acontecesse. Se eu não encontrar nesta vida, que eu vou falar, muitas vezes nós encontramos nessa vida o motivo dos nossos sofrimentos, daquilo que nós fizemos, tem assim a justiça divina que me diz na minha consciência que algo aconteceu. Se eu tenho também esse dom do esquecimento através das encarnações, significa que não me é muito útil parar no passado e ficar vivendo aquilo. Me é útil progredir, me é útil construir um bem. E eu começo isso primeiro, através da minha casinha, da minha morada interior, através do meu coração, através da convivência da minha família, que é o primeiro laboratório, que é o mais importante da minha vida. São os seres aqui que vivem comigo e comungam da minha intimidade, que é ali onde que eu estou realmente progredindo, recapitulando, vivendo, cumprindo as minhas penas, as minhas provas e expiações, mas se eu conseguir passar com isso, com amor, tolerância, paciência, justiça e bondade, eu vou ter feito essa lição, eu vou ter passado por este progresso. Então, um grande convite é esse, a todos nós, que o Cristo nos abençoe e que nós sejamos dignos e que nós procuremos, através dos ensinamentos deles, nos portarmos e sermos pessoas melhores, para merecermos aqui, primeiro, habitar nesta terra que está em transformação. Primeiro, ser digno de estar nesta terra, às vezes tão desigual, e merecermos mundos superiores melhores, conforme nós mesmos formos melhores para nós e para o próximo. E através disso é aquele ensinamento do Cristo, os 2 maiores mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. E amar ao próximo como a ti mesmo.
Então façamos através desse amor ao próximo, do nosso amor próprio, do amor ao próximo e da caridade, essa ferramenta e o meio para o qual nós vamos buscar e vamos vencer essa etapa de tudo isso que nós ainda temos a progredir. Então, a todos eu desejo muita luz e paz, uma semana repleta de bênçãos e alegrias, muita saúde a vocês. Vamos aqui encerrar este momento de comunhão, agradecendo a Jesus, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus essa oportunidade bendita de estarmos juntos. Foi tão gostoso, foi tão prazeroso que passou tão rápido que eu mesmo, desculpa, não vi a hora passar, e as minhas desculpas à Giane, ao Ricardo, que às vezes eu passo uns minutinhos, mas este momento é o da oração, do encerramento, da prece final, onde que nosso coração comunga com Deus, agradecendo até as dificuldades, Pai, onde que nós temos a oportunidade de quitar as nossas dívidas, de aprender e avançar e progredir moralmente. Agradecemos as possibilidades quando temos a chance de progredir intelectualmente, porque essa escola bendita é dada por Ti, Senhor, a nós, como forma de redenção, e que nós possamos, desse amor que nós comungamos com Ti, estender a todos aqueles irmãos, aqueles que estão em sofrimento, aqueles que estão privados de sua liberdade, ou aqueles enfermos que ainda não têm a possibilidade de estar aqui no convívio conosco. E gratos, Pai, te somos, sempre o bendizemos. Muito obrigado. Luz e paz a todos. Eu agradeço de coração a cada um que esteve aqui conosco. Responderei um por um a cada mensagem de carinho e amor. Muito obrigado, gente, e uma boa noite a todos. Graças a Deus.